Bom dia, irmãos. Depois da mensagem do pastor Valnei, acho que já falou tudo, né, sobre a parte até da graça irresistível também. E eu confesso que, para mim, me causa um pouco de temor, assim, pela responsabilidade de tratar sobre um assunto assim tão profundo, tão importante, das verdades bíblicas. Então, o que é ser irresistível? O que é ser irresistível? Apenas como um exemplo para descontrair um pouco, né? Obrigado. Quando eu era jovem, solteiro e mais bonito, algumas moças poderiam dizer que eu era irresistível. A minha esposa que o diga, né? Mas o problema para as outras moças é que, para mim, a Leila era irresistível. A minha amada esposa, por isso, nos casamos. Brincadeiras à parte, aquilo que é irresistível para nós não é apenas algo que nos chama a atenção, mas que nos atrai e cativa poderosamente o nosso desejo e afeição, isso completamente, a ponto que ficamos desarmados, a ponto que nos entregamos, a ponto que não temos opções. Ou seja, pode ali a gente vê várias coisas, como se fossem várias opções, várias escolhas a ser feitas, mas você diz, não tem outra, é aquilo, pronto. O dicionário diz que esse adjetivo, irresistível, significa a que não se pode resistir, que seduz, invencível, ou seja, não tem derrota, fatal. Eu tenho certeza que cada um aqui já teve numa situação de que havia uma escolha a fazer, mas que entre as opções, uma lhe atraiu tão fortemente que foi como se não houvesse nada mais a ser feito a não ser aquilo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais um exemplo pessoal, inclusive o pastor Valnei até deu falou um pouco sobre isso, sem especificar, mas eu queria especificar assim, até para dar um entendimento mais claro. Vocês sabem que eu sou filho de pastor e já nasci num lar cristão, né? Então, mas possivelmente muitos não sabem que eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Fugia de tudo quanto é jeito, não quero isso, eu não quero. Tanto é que eu considero que eu fui ao seminário já, considerando os seminaristas que estavam lá, velho, né? Eu fui ao seminário com 30 anos. Eu estava com uma vida relativamente estabilizada, profissionalmente e ministerialmente, era concursado, trabalhava num seminário como professor de música, como ministro de música de uma igreja, estava casado, tinha uma casa, um apartamento que eu não precisava pagar aluguel, estava servindo na igreja, não só como ministro de música, mas como professor da mocidade, conselheiro da mocidade e tantas outras atividades. Então, vamos dizer, eu estava numa vida estabilizada. Mas chegou um momento em que Deus colocou em mim um desejo tão grande de ir ao seminário para me preparar para servi-lo especificamente e exclusivamente no ministério, que foi mais forte do que eu e eu não pude resistir. Assim como o pastor Valnei falou de muitas pessoas que hoje são missionários que deixaram uma vida, vamos dizer, boa no sentido da estabilidade, para ir, que eu digo financeira ou profissional, para ir ao ministério em situações que aos olhos humanos são difíceis, né? Difíceis. Então, hoje eu estou aqui por causa desse chamado irresistível de Deus, e eu só louvo a Deus pela felicidade, então, que Ele nos concedeu, a mim e a minha família, por, então, seguir o desejo dEle.
Bom, nesse segundo momento, nessa segunda mensagem, nós vamos tratar um pouco sobre a graça irresistível de Deus para a salvação dos seus eleitos. O termo graça é um conceito bíblico que, no geral, significa um favor imerecido da parte do homem por Deus, ou seja, um favor de Deus para o homem, e o homem não tem esse merecimento de receber este favor, mesmo assim Deus, por graça, nos concede. A graça, dependendo do contexto, nos textos bíblicos, ela pode ter vários significados, outros significados, mas como eu falei, o geral é esse, é um favor imerecido dado por Deus ao homem. Ela pode significar aquilo que dá alegria, deleite e prazer. Ela pode significar a boa vontade de Deus, uma amável bondade em favor de alguém. Ela pode representar, então, aquilo que é devido à graça, ou seja, Deus nos dá um favor, e este mesmo favor é chamado de graça, a graça da salvação. Então, a salvação é graça. Jesus Cristo ter vindo aqui, isso foi graça. Ele é graça. Então, nesse sentido, o benefício, ou a bênção, ou o sinal, ou a prova da graça também é chamado de graça, um presente da graça, ou também pode ser chamado de graça um privilégio, uma generosidade, ou mesmo uma gratidão, a recompensa ou um prêmio. Isso tudo é graça. Eu vou citar aqui, ler alguns versículos, assim como o pastor Valnei leu vários versículos, mas eu vou ler aqui alguns com essa palavra, graça. Começando com Gênesis 6 e 8, que diz: porém Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, ele achou o quê? Aceitação diante de Deus. Ele achou um favor diante de Deus. Ele, então, esteve diante de Deus, porque Deus assim o permitiu, mesmo na sua pequenez e na majestade de Deus, Deus o aceitou. Deus teve boa vontade para com ele. Gênesis 43 e 29, lançando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Deus te conceda benevolência, Deus te conceda um favor, Deus te conceda uma bênção. E isso pode ser o quê? Vida, pode ser prosperidade, pode ser mesmo a alegria da vida espiritual, das recompensas ou bênçãos espirituais. Esdras 9 e 8. Agora, por breve momento, se manifestou a graça da parte de Deus, nosso Deus, da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade em seu santo, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Salmos 6 e 4, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Salmo 63 e 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Isaías 60 e 10, estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Cada um desses textos que eu li, são versículos do Antigo Testamento, tem uma palavra hebraica, mas que foi traduzido por graça. Já no Novo Testamento, a grande maioria é uma palavra só, no grego. Veja, por exemplo, Lucas 1 e 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de mim. Isso é semelhante a dizer que Noé achou graça diante de Deus. Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja, até Jesus crescia em graça. Então, qual seria o significado dessa graça aqui? Jesus precisava de salvação. Então, veja, essa graça não está falando da graça da salvação, porque Jesus era Deus, é Deus. Então, é o quê? Um favor, um poder, uma virtude que Deus concedia pelo seu Santo Espírito. Atos 11, 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ou seja, aquilo que Deus fez,
né, as bênçãos que Deus realizou, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, no sentido desse favor imerecido, a graça salvadora. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, no mesmo sentido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5 e 8. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 6 e 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Veja aqui que já é uma economia, uma administração de Deus, não mais o regime da lei, mas agora, por sua graça, Deus orienta, Deus administra todas as coisas. Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Efésios 1 e 6, que é o texto que vamos, talvez, nos deter um pouco mais, do livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1 e 6 diz: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1 e 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 2 e 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E o versículo 8, que é um dos mais conhecidos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É claro que poderíamos usar outros textos que falam sobre graça, como, por exemplo, sempre as saudações finais, né? A graça e paz da parte ou inicial, né? Também, e outros sentidos. Até na teologia há um conceito chamado graça comum, que é o favor que Deus concede igualmente a crentes e ímpios. E um texto que respalda essa ideia é Mateus 5, 44 e 45, que diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, isso é considerado graça por quê? Porque nós não merecemos nenhum bem de Deus, né? E os incrédulos, ou os ímpios, ou os maus, não merecem nenhum bem de Deus. E está dizendo aqui, Deus faz o sol, nascer o sol, tanto sobre os maus, quanto sobre os justos. E Ele dá a chuva, tanto aos justos, quanto aos injustos. Por isso dizemos graça comum. Por isso que todos têm algo que pode fazer de bom, no sentido de ser um bom profissional, de ter assim uma expressão de bondade ou de amor para com o outro, de fazer alguma coisa boa, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, embora corrompidos a nossa natureza por causa do pecado, mas em sua graça Deus concede inteligência para o homem criar, fazer coisas ou receber, como falamos, sol, chuva, as plantas crescendo para nos dar alimento e coisas desse tipo. Bem, aqui foi uma parte introdutória, citando vários textos para falar sobre graça, para que a gente tenha na mente o que é essa graça. E nós estamos estudando sobre os 5 pontos do calvinismo, também chamado, certamente alguns pastores já falaram, as doutrinas da graça, e da forma como foram reafirmadas no Sínodo de Dort, que foi realizado entre 1618 e 1619, e isso em resposta contra os 5 pontos do arminianismo ou os artigos dos remonstrantes, porque o documento que foi entregue era chamado de remonstrância, né? Reapresentando aquilo que tinha sido pensado, defendido por Jacó Armínio, ou Jacobus Arminius, ou depende do idioma, né?
Isso foi, ele morreu em 1609 e os seus seguidores então realizaram isso ou seja, esse documento em 1610 e foi julgado ou pelo menos analisado, avaliado no sínodo em 1618, 1609. Vejamos, já que vamos falar sobre a graça irresistível, vejamos 2 artigos dos remonstrantes, ou seja, o documento que eles apresentaram, que vai falar especificamente sobre isso que vamos tratar hoje, agora nessa segunda parte. O artigo 3. O homem não possui fé salvadora por si mesmo, nem a partir do poder do seu livre-arbítrio, visto que, em seu estado de apostasia e de pecado, não pode, por si e por si mesmo, pensar, querer ou fazer algo de bom que seja verdadeiramente bom, tal como é, primeiramente, a fé salvífica, mas é necessário que Deus, em Cristo, pelo seu Espírito Santo, regenere-o e renove-o no intelecto, nas emoções ou na vontade e em todos os seus poderes, a fim de que ele possa corretamente entender, meditar, querer e prosseguir no que é verdadeiramente bom, como está escrito em João 15:5, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sei que eu só li, talvez seria melhor se tivesse aí projetado para que todos pudessem ler. Mas nota-se neste artigo, pelo que está escrito, tirando, vamos dizer, do contexto, né, dos outros, aparentemente não há nenhum erro doutrinário. Pode-se dizer que isto equivale à depravação total ou à incapacidade humana para salvar-se a si mesmo, sozinho. Agora vamos observar o próximo artigo. Esta graça de Deus é o princípio, o progresso, artigo 4, e a consumação de todo o bem, tanto que nem mesmo o homem regenerado pode, por si mesmo, sem essa precedente ou preveniente, excitante, prosseguinte e cooperante graça, pensar, querer ou terminar qualquer bem, muito menos resistir a quaisquer tentações para o mal. Por isso, todas as boas obras e boas ações que possam ser pensadas devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Até aí, continuando. Mas, sempre tem um mas, em relação ao modo de operação dessa graça, ela não é irresistível, visto que está escrito sobre muitos que resistiram o Espírito Santo, Atos 7:51, e em muitos outros lugares. Bem, neste artigo encontra-se o conceito de graça preveniente, o pastor Valnei já tinha citado, né? Que, como podemos entender, conforme está escrito, é a capacidade dada por Deus ao homem para pensar, querer e fazer qualquer bem. Ou seja, Deus dá a capacidade para o homem para fazer isso. Antes de o homem fazer, vem previamente a graça, para que o homem possa fazer, porque sem essa graça o homem não fará. No contexto da salvação pessoal, é o poder dado por Deus para que o homem possa crer no Evangelho a despeito da sua natureza pecaminosa. Qual é o grande problema deste artigo? Que mais feriu os calvinistas da época de Armínio para frente é que ele defendeu a possibilidade da graça de Deus ser resistida. Por quê? Vejamos o texto sugerido no artigo que, segundo os remonstrantes, respalda essa posição. Eu disse Atos 7:51, está lá no documento. Atos 7:51 diz: homens de duras... Isso é Estevão, né, pregando, né? Antes de ser apedrejado. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós
o fazeis. Nesse versículo, a mensagem do Espírito Santo é a graça de Deus. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo, vocês estão resistindo à mensagem pregada, à mensagem do Espírito Santo. O Evangelho, em outras palavras, é isso. Isso ele está chamando de graça, podemos chamar isso de graça. E sim, os judeus, segundo Estevão, essa graça, essa mensagem do Espírito Santo estava sendo resistida por aqueles judeus, assim como foi resistido pelos seus pais. Isso não se pode negar. Nem os calvinistas discordam deste fato. Então, qual é o problema? É que os remonstrantes, ou seja, os arminianos, defendiam que essa graça preveniente é dada a todo ser humano, indistintamente, seja eleito ou não, e que ela pode ser resistida por qualquer um por causa do livre-arbítrio. Agora a gente começa a entender aqui o problema principal. Eles estão atribuindo tudo a Deus, porém, ao mesmo tempo é dito que isso pode ser resistido. Então vem a defesa dizendo, calma aí, mas se pode ser resistido, logo essa graça não tem o poder suficiente para salvar. Logo o livre-arbítrio, a vontade humana é mais forte, pode ser, em vários casos, mais forte do que o desejo de Deus, mais forte do que o plano de Deus, mais forte do que a graça de Deus, porque a graça está sendo resistida, então a graça foi frustrada, o plano de Deus falhou. Os remonstrantes, então, defendiam que essa graça preveniente é dada a todos, e por isso seria resistido por alguns. Mas os calvinistas creem que a graça eficaz de Deus para a salvação alcança somente os eleitos, e somente para eles ela será irresistível a partir de um determinado momento da sua vida, que Deus assim determinou, que é o da sua conversão. Então, por que eu disse que os calvinistas concordariam que o que foi dito por Estevão, né, que eles resistiram ao Espírito Santo? Porque os calvinistas creem que a graça, no caso, nesse sentido da mensagem do Evangelho pregada a todos, vai ser rejeitada sim pelos que não foram eleitos. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa de não querer nunca buscar Deus, de não buscar a salvação correta, porque ele é incapaz. Depravação total. Então, como pode Deus dar a graça irresistível, a graça eficaz, a graça para a salvação, para alguns que pode ter a possibilidade de aceitar ou não, e outros também? Né? No caso que eu digo, os não eleitos, eles podem aceitar ou não, mas calma aí, se eles podem aceitar, então eles foram eleitos? E no caso dos não eleitos, eles podem também, conforme os arminianos, eles podem também aceitar ou não. Calma aí, mas ele não foi eleito? Como ele pode rejeitar? Então, por isso é que parece que eles estão dando um poder maior ao livre-arbítrio do que ao plano soberano e gracioso, redentor de Deus. Veja, então, o grande problema. Logo, nós devemos reconhecer que nós fomos salvos porque fomos atraídos irresistivelmente pela graça de Deus, que nos fez crer em Jesus Cristo, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação. Na carta aos Efésios, Paulo diz, capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós andávamos segundo o curso deste mundo e das inclinações da carne e éramos, por natureza, filhos da ira. Versículos 1 a 3 do capítulo 2. Ou seja, nós, eu digo nós, os salvos, mesmo os eleitos, nascemos nessa condição de morto.
separado de Deus. Nós poderíamos até lembrar aqui o que Colossenses, antes de passar para frente, o que Colossenses, aliás, Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3 a 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, os filhos da desobediência fazem essas coisas. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Embora sejamos eleitos, fomos eleitos antes da fundação do mundo, quando nós nascemos e passamos uma parte da nossa vida como se fôssemos um não eleito, ou seja, na vida de pecado, como morto, e fazíamos todos esses terríveis pecados, como está descrito aqui. Assim também Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, deixa eu só observar, versículo 9. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós vivíamos numa vida desgraçada. Ou seja, mortos, depravação total. Porém, voltando para Efésios capítulo 1, Paulo diz que nós fomos eleitos. Vamos a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para salvação, para sermos santos, para pertencermos à família de Deus, separados exclusivamente para Deus, separados do mundo para viver para Deus. Calma aí, então se nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para a salvação, mas nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, precisava alguma intervenção divina para que essa salvação se efetivasse. Que essa salvação assim ocorresse, né? Já que estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos escolheu antes da fundação, em Cristo, antes da fundação do mundo para a salvação, precisava acontecer alguma intervenção divina para que fôssemos salvos. Como se deu a nossa salvação pessoal? Paulo nos responde que fomos salvos pela graça. Versículo 5, pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como então que Deus nos salvou por sua graça? Com um chamado eficaz. Por isso que eu falei, o pastor Javalnei já tinha falado aqui tanto que nem precisava mais falar. Mas vamos apenas trazer algo mais, né? As Escrituras falam de um chamado geral para a salvação, um convite estendido a todas as pessoas. Exemplo, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e vos aliviarei. Jesus falou isso provavelmente para uma multidão. Vinde todos. Embora haja esse aspecto de algo geral, nós podemos entender também algo limitado, os que estão cansados e sobrecarregados. Mas calma aí, pensando bem, todos não estão cansados e sobrecarregados, uma vez que são pecadores. Só que, quem que vai perceber que está cansado e sobrecarregado, se não for aquele que, por ação divina, assim tem essa capacidade, receber esse favor, essa graça.
Isaías 45, 22, parte A. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Marcos 1, 15, parte B. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está pregando para quem? Para uma multidão. Arrependei-vos. Marcos 16 e 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 22 e 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, esses versículos são alguns exemplos de que há uma impressão de que há um convite para todos. Quando vamos evangelizar, nós evangelizamos todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos. E evangelizamos cada um. Então, nesse aspecto, há um convite geral. Por isso que há uma resistência a essa mensagem. Por quê? Porque nesse convite geral, alguns são eleitos, outros não são eleitos. Os não eleitos não vão querer, não vão crer, não buscam isso, não querem saber disso, por causa da sua incapacidade humana, da sua depravação total. Então, observe o aspecto universal do convite, mas, ao mesmo tempo, vemos uma limitação quanto aos escolhidos. Alguns foram chamados, no sentido essa pregação, mas poucos escolhidos, os quais são o objeto do chamado eficaz de Deus, que é um outro termo usado para graça irresistível. Justamente por causa desse problema que causa graça irresistível. Calma que irresistível se alguns resistem, na própria Bíblia diz isso. Pois é. Então, por causa disso, alguns preferem o termo chamado eficaz. Alguns textos que deixam isso mais claro, ou seja, o chamado eficaz. Romanos, vamos ver só dois. Romanos 8 e 30. E os que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vimos ali, eu vou abrir aqui Romanos 8, até aquele versículo que é mais conhecido, né, o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, a gente poderia te dizer que esse antemão conheceu seria o quê? A sua eleição. A esses também predestinou, para que seja o quê? Conforme a imagem do seu filho. Né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ele fez uma eleição antes da fundação do mundo. Na sua soberania, na sua decisão, na sua soberania que nós não entendemos, mas Deus assim quis. Ele escolheu alguns, esses vão ser os salvos. Como é que vai funcionar a sua salvação? Eles são predestinados para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho. Então, esses serão chamados eficazmente, e nessa chamada eficazmente, logo após há o quê? Quando acontece arrependimento e fé, uma justificação. Serão declarados justos, porque a eles é imputada a justiça de Cristo. Então, a esses também glorificou. Ele fala algo no passado, mas que é algo do futuro, que ele já fala como acontecendo. Por quê? Porque é certo. Isso é seguro. Isso é seguro. Próximo, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Calma aí, não foram chamados muitos sábios. Logo, esse chamado não é o chamado geral. Por quê? Porque certamente o Evangelho foi pregado a muitas pessoas, e dentre essas pessoas havia sábios, havia poderosos. Lembra, João Batista mesmo teve coragem de falar com Herodes, e falava com os sacerdotes, e até dizia raça de víboras e tudo mais. Paulo falou para muitos governantes e reis e autoridades. Então, houve um chamado geral, porque ouviram esse Evangelho. O Evangelho diz crer, né? É um chamado crer no Evangelho. Arrependa-se, converta-se.
Mas aqui está dizendo que foram poucos. Então, esse chamado aqui está referindo-se ao chamado eficaz. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E se a gente for ver o contexto, ele vai dizer o porquê disso, né? Para que a glória seja toda de Deus. Toda de Deus. Para que os sábios ou as coisas poderosas sejam envergonhados. Então, através do chamado eficaz, Deus atua particularmente nos eleitos, capacitando-os a responder adequadamente para a salvação. Mas se o chamado de Deus é eficaz e a graça é irresistível aos eleitos, por que os eleitos não são convertidos logo na primeira vez que ouvem a pregação? A gente não diz que ele é irresistível, que é eficaz? Bom, nós sabemos que existiram e existem várias circunstâncias do chamado e que isso pode variar. Pode variar. Por exemplo, como Zaqueu foi chamado? Como o ladrão da cruz sentiu, ouviu ou recebeu esse chamado eficaz? Como o eunuco etíope recebeu esse chamado eficaz? Como o próprio apóstolo Paulo, de forma dramática, né, recebeu esse chamado eficaz. E ele até diz lá em 1 Timóteo 1, 12 a 16, né, ele era blasfemo, ele era isso, aquilo, outro e tal, mas Deus, por sua misericórdia, escolheu para que servisse de exemplo para os outros. Ou seja, se ele, um terrível pecador, foi eleito, foi salvo, dava exemplo para os outros. Outros que cometeram, talvez, aos olhos humanos, pecados menores do que os de Paulo. Cristo, se podia salvar, se Deus pode salvar um grande pecador, Ele pode salvar todos os pecadores. No sentido a que Ele quer. Cornélio, como foi o seu chamado? Pedro estava lá pregando e de repente, o Espírito Santo desceu e começou a falar em línguas. Lídia diz que Deus abriu o seu entendimento para que entendesse, para que compreendesse o coração, para que ela entendesse o que Paulo estava dizendo. O carcereiro de Filipos, possivelmente ouvindo Paulo cantar, o Paulo deve ter pregado ali também, o testemunho de Paulo e talvez com medo de perder a sua própria vida. O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu, em tua casa. Então veja que as circunstâncias são distintas, são variadas. Você deve conhecer pessoas que creram em Jesus quando crianças. Eu me converti aos 5 anos de idade. Mas você pode conhecer pessoas que se converteram na juventude, na velhice, alguns muito rapidamente, ou seja, parece que estava maduro, né? Ouviu o evangelho, creu. Outros com muita luta, muita oração, 30 anos, os parentes crentes orando pela pessoa, talvez ali no leito de morte, creu. Enfim, todos os eleitos serão salvos, no tempo que Deus assim determinou, que só Ele sabe. E Ele usa todas as circunstâncias, até a circunstância dos pecados da nossa vida pecaminosa, para dar exemplo, como Paulo disse, a outros, e tudo redunda em glória para Ele. Portanto, a doutrina da graça irresistível, do chamado eficaz, indica que o eleito, quando em vida, mais cedo ou mais tarde, irresistivelmente crerá em Cristo para a sua salvação. Não importa que na primeira vez que ele ouviu o Evangelho, ele não tenha crido. Mas se ele é um eleito e só Deus sabe, ele será salvo. A garantia da sua salvação não é necessariamente a sua fé ali, a fé é a instrumentalidade que Deus determinou para isso, mas a garantia da sua salvação é a sua eleição. A sua eleição. Quem é o agente que chama? O Espírito Santo. Lembra o que Jesus disse a respeito do outro Consolador, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 a 11?
Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E veja que ele está dizendo no início, do pecado porque não creem. Então, ele vai convencer e o pecador crerá. Crerá. O Espírito Santo é o agente. É ele que faz essa obra sobrenatural, que só Deus pode fazer e o homem não. Paulo também disse aos coríntios que o homem natural não aceita e nem compreende as coisas de Deus porque eles são loucura. Um pouquinho antes, isso está em 1 Coríntios 2, mas em 1 Coríntios 1 está falando que a mensagem da cruz, ou a cruz, era loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Então, como eles iam crer? E depois ele fala, o homem natural não vai crer nas coisas espirituais. Então, como acontece isso? O Espírito Santo revela. É o Espírito Santo que nos revelou. Ele diz isso lá, nesse texto de 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6 ao versículo 16. E esse Espírito Santo que é o agente, que ferramenta ele usa, então, para esse chamado eficaz? O Evangelho de Cristo. A palavra de Deus. Leiamos 2 Tessalonicenses 2, capítulo 13 e 14. 13 e 14. Segunda Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha, Deus vos escolheu desde o princípio para quê? Para a salvação. O que é a garantia de que nós seremos salvos? Deus nos escolheu. Como? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que é essa verdade? É a palavra pregada, é o Evangelho de Cristo. Para o que também vos chamou, como? Ou através de quê? Vos chamou através do nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Espírito Santo usa como ferramenta, então, para que os eleitos de Deus creiam e sejam salvos? O Evangelho, a palavra de Deus, não é outra coisa qualquer. Não é o mérito humano. Não. É o Evangelho. Crer no Evangelho. Vamos agora ver rapidamente alguns textos, aqui pontuados também. Atos 14, 15. Atos 14, 15 diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais. Então, como que eles vão se converter? O Evangelho. Qual é o propósito do Evangelho? Fazer alguém, um pecador, se converter. Veja também 15, versículo 7, Atos 15, 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Vão crer em quê? Vão crer no Evangelho. Essa é a ferramenta. Romanos, esse é um texto mais conhecido, Romanos 1, versículo 15 e 16, versículos 15 e 16. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 10, versos 13 a 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como vem a fé? O Evangelho. O Evangelho é pregado, é incutido lá no coração, na mente, e o Espírito Santo usa o Evangelho como ferramenta para que o pecador seja salvo, para que ele creia e assim seja salvo. Efésios 1:13, também é muito interessante, falando de Cristo no versículo 12, né? Os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o que é essa palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, crendo que no evangelho, que foi a ferramenta, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Mas, estamos quase terminando, 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito. O Evangelho é o poder de Deus e o Evangelho chega com o poder do Espírito, em poder, através do poder, mediante o poder do Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e o amor. E, por último, 2 Timóteo 1:10. 2 Timóteo 1:10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Como ele trouxe a luz e a vida? Mediante o Evangelho. Veja, o chamado eficaz é, em grande medida, uma obra de iluminação do Espírito Santo, capacitando o receptor a entender o verdadeiro significado do Evangelho. Isso quem diz, aquele estudioso da Palavra de Deus, que tem até uma teologia sistemática, Millard Erickson. Somente pelo Espírito Santo os homens podem compreender o significado da cruz de Cristo e confessá-lo como Senhor, como diz lá em 1 Coríntios 12:3. Quem diz Senhor Jesus só pode ter dito, estou parafraseando, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Ou seja, quem se submete ao senhorio de Cristo só pode fazer isso mediante uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Segundo Erickson, o chamado eficaz envolve uma apresentação extraordinária da mensagem da salvação, suficientemente poderosa para neutralizar os efeitos do pecado e capacitar a pessoa a crer. É também tão convincente que a pessoa responderá positivamente à mensagem do Evangelho. Deste modo, Deus cumpre o seu propósito de salvar o eleito sem violentar a vontade humana. O nosso tempo, infelizmente, acabou, tínhamos mais coisas para falar, mas Deus é quem age para que o homem eleito creia. Deus é quem age, isso é o chamado eficaz, para que o homem eleito creia. Erickson até diz que, em certa medida, a graça preveniente pregada, aliás, isso é semelhante à graça preveniente pregada pelos arminianos, com a diferença: isso é só para os eleitos. Uma diferença fundamental. Só para os eleitos. E tirando qualquer possibilidade de alguma cooperação direta humana do livre-arbítrio em relação a ele ter uma participação na salvação. Ou seja, o homem faz alguma coisa para que ele seja salvo. Para que ele seja salvo. Então, há sempre aquela discussão, e isso talvez a gente trataria depois, o que vem primeiro, a regeneração ou a fé?
Nós fomos regenerados porque cremos ou nós cremos porque fomos regenerados? Né? Vamos deixar isso para uma outra ocasião. Porém, toda obra, chamado eficaz, conversão e regeneração é obra efetiva ou ativa de Deus e não do homem. Embora o homem precise crer, eu tenho que crer. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Né? Não é uma obra concreta, é uma aceitação, uma confirmação daquilo que é a vontade de Deus. Embora o homem creia nesse sentido, quem o capacita, ou quem dá a fé a ele e o arrependimento, conforme as Escrituras, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Sem violentar a vontade humana, porque isso é feito por graça, né? E porque, de certa forma, vamos dizer assim, quando Deus dá essa graça eficaz, o homem irresistivelmente não tem como dizer não. Não tem. Portanto, tudo é obra de Deus. Então, apenas finalizando, o eleito não é salvo porque crê. Agora tem que falar isso com muito cuidado, né? Porque a salvação é pela fé. Mas a garantia da sua salvação é a eleição. Porém, na eleição, aprove Deus salvar os que creem. Então, a fé é a instrumentalidade para que o eleito tenha, então, a sua salvação efetivada. Lembra? Estávamos totalmente depravados, mortos nos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Fé e regeneração, no meu entendimento, é simultâneo. É simultâneo. Eu preciso ter vida para ter fé e preciso ter fé para ter vida. Isso é simultâneo. Não tem como tirar uma coisa do outro. Eu recebi vida e fiquei sem fé um tempo para depois ser salvo. Mas se recebeu vida, já é salvo. E se tem fé, já é salvo. Mas quem dá isso é Deus, porque a sua graça é irresistível. Oremos. Nosso bendito Deus e Pai, agradecemos por essa maravilhosa doutrina e porque assim temos a certeza da nossa salvação, porque ela não depende de nós, ela depende totalmente do Senhor. E quem seríamos nós? Quem somos nós? Para que pudéssemos conseguir a salvação, ou cooperar com a salvação de alguma forma, ou resistir a algum plano teu. Somos gratos ao Senhor por essa maravilhosa graça, a graça salvadora, graça que se tornou irresistível a nós, porque o Senhor assim o quis. Te louvo por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém.